Muito bom dia, senhoras e senhores. Bruno Mazzoni falando com vocês, hoje como locutor aqui, sem colocar minha fotinha do lado esquerdo ou direito do gráfico. Vamos lá, começar mais um café. Desejo a todos aí um ótimo início de semana, segundona, hoje dia 10. Começando sempre pelo Tio Sam, fechamento do mercado à vista de sexta-feira. Como foi? Vamos lá, S&P neutro, então nós acompanhamos aí uma sexta-feira bem sem tendência, sem sal e sem açúcar, 0,06 de alta para o S&P na sexta-feira, 0,17 de alta para o Dow Jones. Tá? Então, sem tendência, o que é característico de julho, de agosto. Eu vou mostrar para vocês já já o gráfico do EWZ, contando um pouquinho como esses ETFs que estão ali, né, atrelados ao mercado de ação, de ações principalmente, eles tendem a ter movimentos parecidos em maio e agosto, que são os quarters aí, né? São os releases do primeiro trimestre e segundo trimestre, respectivamente. Esse ano a gente teve maio um pouco desgovernado, porque março e abril o sell-off foi muito grande. Então parece que a bolsa ou a dinâmica, tá, de fluxos e de volatilidade voltam ao normal em agosto. E eu vou tentar provar, vamos dizer assim, entre aspas, para vocês nos gráficos que eu vou mostrar hoje. Bacana, voltando aqui para os índices, então, sem tendência, clássico de agosto, não esperem movimentos muito bacanas, a não ser, por exemplo, hoje tem o release da Itaúsa, tá? Então pode vir e deve vir volatilidade para as ações que tem o seu release, tem o seu resultado sendo divulgado no pós-pregão principalmente. Tá? Então, muita atenção nesses dias específicos, mas o mês em si é um lenga-lenga muito chato. Tá? DAX, como é que está hoje? Né? Dia 10 já tradando, sem tendência, 0,06 de queda. Reino Unido também 0,26 de alta, né? Nada a ser destaque. Hoje, Japão é feriado, dia da montanha no Japão hoje. Muito bacana esses dias, esses feriados japoneses. Tá? Hong Kong, 0,63 de queda. Tá? Eu acho que eu tenho aqui também o China Composite. Tá? Esse fechou em alta de 0,75. Tá mais atrelado ao nosso mercado aqui. Tá? Então hoje deve ser um dia caracterizado aí por 0,20, 0,30 na abertura, principalmente dos futuros, vocês aí que operam BMF, tá? Não há tendência de queda, realização forte no mundo, mas também não há compras. Já faz 2 semanas, acho que as segundas-feiras são mais caracterizadas por compras. Essa aqui não tá com cara, tá? Legal, vamos para o petróleo agora. Esse continua resiliente, ótimo. Então, petróleo Brent tá 0,79 de alta. Eu trouxe para vocês recentemente o vídeo da Enalta, né? Uma ação, uma empresa beneficiada por essa precificação, sem dúvida nenhuma, assim como todo o setor, tá? Uma alta de 0,79 e o preço nominal mais importante, né? 43 e 45 dólares, ótimo, tá? Quando a gente pula aqui da energia, do petróleo, que é o mais importante para nós, tá? Consumidor, péssimo para nós, tá? Gasolina subindo, álcool subindo, tudo subindo, tá? Gás natural, péssimo consumidor. Por isso que bolsa de valores, cada vez mais, na minha opinião, sempre minha opinião aqui, é uma proteção, não é um investimento, tá, galera? Com alimentos subindo quase 10% ao ano, com custos de vida também subindo, e principalmente nós aqui, né, países subdesenvolvidos que cada vez mais em crise nos tornamos dolarizados, bolsa de valores acaba sendo uma maneira de você redear o custo do bifezinho que você compra ali, do carvão, da gasolina, de todos esses custos vida que nós temos aqui. Tá? Então é importante ter essa consciência. Na minha opinião, Bolsa de Valores não é um cassino, tampouco somente investimento, é também proteção e muitas das vezes, porque as ações das empresas, por exemplo, que se beneficiam com um câmbio tão desvalorizado como é o nosso, tá? A única maneira da gente, sardinha, participar desse beneficiamento não é comprando mais carne no mercado, e simplesmente investindo nas ações delas, por exemplo. Tá? Um exemplo clássico, acho que fica fácil. Tá? É uma proteção, um hedge quase hoje, bolsa de valores. Enfim, vamos lá para metais. Tá? Ouro, adivinha, galera, subindo. Olha o gráfico do ouro aqui, né? Subindo, 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 subindo. Não tem jeito. Ouro, e aí, incrível como ouro sobe prata triplica, tá? Ou duplica. Sim, prata, ouro, platina, cobre. Eu que acompanhei muito o mercado de platina em 2016, trabalhei em Comex, tá? Nunca vi esse cara se movimentar tão volátil assim. Bem-vindo a 2020. Me parece que metais e terrenos
são ali os bens que estão fora do dinheiro, né? Fora do cash. Cada vez mais que o Fed, ou o Banco Central Europeu, ou o nosso Banco Central Brasileiro imprime mais dinheiro ou cria mais moeda, tá? Quando você tem mais oferta de um produto, de uma commodity, tá? Basicamente que é a nossa moeda ou as moedas dos países, esse valor desse bem que foi criado tende a diminuir. Então me parece que, como não tem como criar ouro, como não tem como criar mais prata, tampouco platina, cobre, zinco, ou seja, os metais, esses valores vão começar a subir muito. O mesmo serve para terreno. Então tudo que não pode ser feito, vamos dizer assim, um quantitative easing, tende a aumentar de valor, tá? Simplesmente porque não vai ter uma enxurrada de oferta. Dinheiro, me parece que a enxurrada não vai terminar em 2020. A gente deve continuar em 2021 com mais planos de quantitative easing para suprir todo o desemprego que deve assolar o mundo, não só no Brasil, tá certo? Quando a gente coloca aqui o gráfico do tio, tá? Não precisa nem colocar o gráfico do tio, né? Vou dar uma foto do gráfico de linha aqui para vocês, né? É isso, esse é o minério de ferro, galera. Então, basicamente, eu acho que tudo que não pode ser, vamos dizer assim, mais ofertado, tende a aumentar, tá? Então, petróleo, minério de ferro, proteína animal, menos, mas também, tá certo? Há um processo aí que não é infinito, né? A criação de riqueza, principalmente a criação de proteína animal. Então, commodities em geral devem aumentar bastante o preço, assim como terra, tá? Creio que real estate deve ter uma enxurrada aí bem forte, uma inflação bem forte nos próximos meses, tá? Me parece que o mais afetado é a classe média, né? Cada vez mais a gente vê o achatamento da classe média, tá? E o aumento da classe alta e também da classe baixa. Bom, feito isso, inflação à vista, creio eu, tá? Passando agora para o setor agrícola, esse está vermelhinho hoje. Então, café caindo 1,32%, errei aqui na minha ferramenta. 1,32% para o café, queda. Algodão, muita queda. Então hoje SLC, não muito agradável aqui um dia para ela, sendo que ela negocia essa commodity. Então 4% de queda é uma queda muito forte para o algodão, tá? Chama atenção aqui o açúcar. A queda também de 2%, ou seja, acima de 1, né? Porém, o preço nominal está 12 centavos, ótimo, tá acima do 11 ali, já é alguma coisa a se comemorar. Trigo, 0,55 de queda e a gente termina com soja bem resiliente, ali, bem neutra, né? 0,20. Tá? Destaque positivo e único hoje para o mercado de grãos é o milho, 0,49 de alta. Tá? Bom, saindo do mercado agrícola de grãos, a gente pula para as proteínas animais. Proteínas animais, não nossas, animais de verdade, ou pelo menos outros animais, a não ser nós, humanoides. Temos lá, futuro de gado engorda, hoje resiliente, caindo 0,03. Já os suínos, barabim barabom, mais uma pancada aqui para cima, o que cada vez mais me deixa com menos esperança da Minerva, por exemplo, invadir os R$10 lá, 10,75, 10,73, que é a minha região lá de suporte. Me parece que ela vai voar antes, tá? Ou ficar lateral sem tocar lá, porque simplesmente o mercado de proteína animal não cai. Quando cai é 0,03, tá? Mas continua aqui acima de 140. Esse carinha, os suínos, 47 a 53. Vai me espantar se passar de 53. Tá? E o futuro de gado em pé não invade abaixo de 100, tá? Ali é 102, uma alta de 0,10%. Então, bem resiliente esse mercado aqui de proteína animal. Quando a gente volta para falar dos índices futuros, você que opera aí a BMF já às 9 horas, agora são 7h04, tá? Então S&P neutro, Nasdaq neutra, Dow Jones, para não falar neutro, 0,40 de alta, tá? Hoje o Nikkei está fechado, tá? DAX 0,16. Galera, não tem nenhuma esperança aqui de super tendência hoje. Fato é que semana passada, nosso mercado, tá? Fechamento da semana, nosso Ibov, ele teve uma desvalorização, tá? Na semana, enquanto que os mercados globais subiram, tá? O que traz para nós a oportunidade de fazer algum tipo de movimento descolado nos mercados. Porém, hoje não me parece ser esse dia. Tá? A gente tem o boletim Focus aqui no Brasil, mas nada mexe nas expectativas ou na volatilidade. Dia sem noticiário forte,
tá? A gente deve ter um dia bem lateral, o que é bom. Deve ser uma abertura contida, você que gosta de operar abertura sem grandes volatilidades e gaps, tá? Mas deve ser um dia marcado aí por, de novo, suporte e resistência, né? Nada de novos topos, novas mínimas, com fechamento, com rompimento, volume, tá? Legal, a gente passa agora, eu não vou falar do EWZ já, vou colocar o EWZ mais para o fim, certo? Legal, vamos lá para os juros. Então, os juros continua a compra, o que é formidável para mim. Tem compra nos juros, tem compra no dólar. Alguém está mentindo, mas o fato é que há compras, galera, nos juros e no dólar. Isso deve pressionar, tá, o outro contrato famoso de futuros, que é o índice Bovespa, tá? Já já a gente vai olhar como está no limbo aí o mini índice. Então, aqui compras, a gente percebe compras não tão fortes, mas ainda fortes, do institucional gringo, enquanto o nosso brasileiro começa a vender, tá? Tá operado vendido, perdão, não tá operado vendido, começa a realizar aqui, tá? Então, os juros está em tendência de alta simplesmente porque temos gringos e institucionais comprados, bancos sendo a contraparte, tá? Porém, aqui os institucionais começam a largar o osso da compra, tá? E começam a realizar forte aqui. Então, uma boa realização, enquanto os gringos compram de pouquinho em pouquinho, estão se posicionando na compra do juros futuro, tá? Já o dólar, olha a diferença, né, de agosto para julho, tá? Então, julho foi um dia sem saldo no dólar, e aí a gente viu a cotação do dólar, simplesmente um negócio sem graça, né, lateral. E agora o preço ainda continua lateral, tá? Em agosto, porém o saldo é gigantesco. Então isso são sinais aqui, tá? Sinais fortes de saldo e compradores, no caso, lembrando que esse contrato vai até o fim do mês. Tá? Aqui eu trago para vocês um resumão, tá? A compra continua, a compra é severa, não é sempre que a gente vê isso aqui, ó, esse tipo de movimento, não é. A gente viu algo parecido em abril, tá? E se você pegar a cotação lá de abril, teve uma mega alta do dólar, eles fizeram muita grana, tá? A gente viu isso também em março, nem preciso dizer, tá? Então, a eficiência que esses caras têm no dólar, principalmente no dólar, é incrível, tá? E agora nós temos o quê? Tanto o brasileiro quanto o institucional gringo meio que comprados. O institucional gringo muito comprado, né? Muito comprado mesmo. Veja aqui que a compra veio forte na virada do contrato, tá? E agora o brasileiro, ele meio que falou, vamos começar a realizar um pouquinho. Estava bem vendido o brasileiro aqui, na minha opinião, quando viu isso daqui, quando viu esse fluxo enorme, quer andar junto com essa maré, tá? Não me parece que vai peitar aqui a lateralização do dólar. Ninguém está peitando a lateralização, perdão, do dólar. Me parece que já há aqui um posicionamento para aguardar mais uma subida do dólar. É o que parece hoje, tá? Dia 10 de agosto, que os players estão se posicionando, aguardando ou apostando em mais uma alta do dólar, tá? Mais uma alta do dólar. Legal, o contrato de índice futuro, como eu falei, está no limbo, né? Então ele perde bastante saldo, tá? Ainda comprador, bem verdade, não inverteu tendência. O importante é dizer que não inverteu tendência, tá? Ele só perdeu saldo. Então, em vez de ele inverter tendência, tá? Ele meio que perde o saldo e aí fica com resistência e suporte, sendo um grande empecilho aí para voltar à tendência, tá? Pela falta de interesse, tá? A gente percebe aqui as linhas do índice futuro estão flat, tá? Começam a ficar bem laterais, tá? Ninguém tá realmente igual ao dólar, que tem um fluxo grande aqui, ó, certo? Então, lateralidade, não tenho nenhum destaque para o índice futuro, beleza, galera? Nenhum destaque mesmo, tá? Institucional comprou na última semana, fechamento, e o brasileiro vendeu. Já no índice à vista começa a haver compras, então aqui infelizmente esse gráfico só pega um mês de agosto, então a gente vê aqui um belo fluxo gringo, tá? De compra, 2 dias de compra, enquanto finalmente o gringo compra e o preço cai. Então começa a ter assimetria de compra também no mercado de ações, tá? É digno de agosto, galera. Então quando cai, quando tem volatilidade, gringo entra, ou melhor, né, fundos e institucionais, investidores estrangeiros, pelo aumento de volatilidade, também geralmente tem aumento de volume financeiro. É aí que Tubarão se diverte, porque dá para ele entrar com bastante dinheiro nessa volatilidade, porque tem vários pontos ali que ele põe ordens. Então, me parece
que o fluxo gringo para esse mês de agosto deve fechar no mercado à vista positivo, tá com cara, tá? Então começa a haver compras, tá? Então creio eu que qualquer pullback agora começa a ter, vamos dizer assim, mais oportunidades do que retomada de queda, se esse fluxo realmente dos gringos continuarem a subir. Então a gente monitora aqui, no caso do mercado à vista, a gente tem sempre um delay. O último dia que eu tenho é dia 5 de agosto. Bom, calendário hoje nada de interessante, então é feriado no Japão, né? Só destaque aqui que é o Dia da Montanha. Tá? Deve ser o dia que eles rezam para o Monte Fuji lá, bacana, né? Interessante. Piadas feitas. Vamos lá para o EWZ, que eu vou trazer hoje para vocês, tá? Um gráfico diferente. Então, basicamente, galera, quando eu falei para vocês de maio e agosto, tá? Bom, espero que vocês consigam enxergar, principalmente o pessoal do celular. Maio foi isso aqui, ó. Tá. E aí, junho foi isso aqui. Então, o movimento que junho fez, tá, era mais conhecido, historicamente esperado em maio. Porém, em agosto, com uma realidade um pouquinho mais controlada, não quer dizer que a gente está no pós-pandemia ou no pós-crise, nada disso. Tá? A gente está durante, tá? Mas as coisas estão mais controladas, as informações estão menos voláteis ou menos agressivas, vamos dizer assim, tá? Para os mercados. Então a gente vê agosto fazendo o movimento que normalmente agosto faz, tá? E que maio também faz. Porém, como maio aqui foi um mês de expansão de preços, junho e julho retração. E agora agosto faz a figura M, tá? Então sempre maio e agosto eu espero. Se o mercado está de alta, eu espero uma figura M, tá? Em maio, e aí junho, julho, há uma expansão, e aí em agosto, outra figura M, tá? Ou só uma figura de retração, depende do tempo gráfico que você tá. Mas isso aqui reflete timing dos releases, tá? Do primeiro e segundo trimestre, tá certo? Então, se você gosta de mercado de ações, eu acho interessante. E aqui eu trago para vocês o EWZ, tá? Numa lateralização e um bom indicador para tentar ajudar a gente em lateralização é o OBV, na minha opinião. Tá? Osciladores também como IFR são legais. Tá? O OBV ainda tem espaço para uma quedinha aqui, que o suporte dele está um pouquinho abaixo. Tá? Resistência aqui em cima, suporte aqui embaixo. Quando tocou nessa linha de suporte foi essa expansão aqui, ó. Boom! Tá? Então aguardo um toque mais um pouquinho de lateralização. Tá? Lembrando que o preço pode lateralizar e o OBV pode cair. Tá certo? Nada contra isso mesmo para subida. O que eu tenho a dizer para vocês é que geralmente como o OBV ele é um saldo de volume ponderado, o volume vem antes do preço. Então o OBV pode bater antes aqui no suporte e o preço pode estar lateral. É um sinal que no momento que o OBV bater no suporte, teremos aqui mais uma pernada para cima. Tá? Se vier a bater na resistência, teremos uma pernada para baixo. Então sempre interessante, gosto bastante do OBV. Tá? Bom, notícias de mercado para vocês, então sim, o Senado ali dá uma limitada nos juros de cartão, juros de cheque especial, perdão, né? Juros cobrados pelos bancos, exatamente, pessoa física, tá? Cartão de crédito, cheque especial. Então limitou aí a 30% ao ano, diversas opiniões, eu tenho a minha, tá? Nesse caso aqui, para o ano 2020, eu acho acertado, tá? É lógico que eu também sei da mão do Estado, né, colocando ali limite numa competição de mercado, mas como setor financeiro, ou melhor, setor de bancos no Brasil, eu acho que a gente tem que entrar num consenso que não é muito competitivo, né? Não há muita competição ali, são basicamente 3 a 4 bancos. Tá? Essa competição ela não existe via mercado. Então o Estado foi lá e interferiu para tentar trazer um pouquinho mais de humanidade para 2020. Né? Para 2021 eu acho muito melhor uma lei ou um incentivo do Estado a criar mais competição do que de fato ele limitar os juros. Tá? Eu gosto de juros cada vez mais baixos, sem dúvida nenhuma, principalmente cheque especial, porque atinge as camadas mais pobres, tá? Principalmente cheque especial. Porém, eu não acredito nessa redução, ou não gostaria que essa redução viesse pela mão do Estado, como coloca aqui o pessoal da Levante, né? Mão pesada do Estado. Eu gostaria que essa redução viesse por competitividade, ou seja,
o Estado tirando o tributo ali das instituições financeiras para que ela não cobre a gente, para que ela diminui ou fortalecendo, fomentando a competitividade no setor, quebrando esses grandes bancos em 2, 3, 4, 5. Tá? Eu prefiro muito mais uma redução de juros, então, via competição de mercado do que uma decisão batendo no mercado, porque isso aqui tende a criar heróis e vilões, nossa, essa cultura de herói e vilão não é legal para ninguém, né? No longo prazo. No curto prazo cria clubes, né? E você fica torcendo para um ou para outro, mas no longo prazo é péssimo, tá certo? Então é bacana para o curto prazo isso daqui, mas pelas vias, a via pela qual foi aprovada, eu não acho que é legal e que é sustentável para o médio e longo prazo. Bacana, passada dessa notícia, a gente vem para Notre Dame. Então, se você ficou assustado com o resultado da Fleury, aqui não tem nada a ver com a Notre Dame, mas está no segmento, no macro segmento de saúde ali, né, vamos dizer assim, a Notre Dame teve crescimento em 2020. Tá? Notícia positiva, deem um pause aí no vídeo para vocês lerem aí, as condições técnicas desse crescimento. Tá? A última notícia agora, a Multiplan apresenta resultado do segundo trimestre. Então, os números foram bastante afetados pela pandemia, obviamente. Tá? Indicadores operacionais foi muito expressiva, redução, né, de 85% das suas vendas. E é isso, galera. Esse PDD, né, o destaque negativo foram as provisões para devedores duvidosos. PDD que somaram cerca de 8 milhões. PDD, o mesmo se aplica para as escolas, tá? E para diversos setores da economia real, tá? Que são esses devedores duvidosos. Eu não me assustaria muito com isso, tá? Porque vai ser uma commodity. Todo mundo vai sofrer com esse tal PDD e não tem como prever se de fato não vai pagar ou se quanto vai pagar. Então, assim, por mais que seja medonho, assustador, vai ser uma realidade comoditizada em 2020 e 2021. Tá? Então, aqui está o resultado da Multiplan. Dê um pause aí no vídeo se você quer dar uma lidinha aqui mais completa. E aí a gente termina com as principais oscilações de sexta-feira. Vamos lá. Pole position clássica, né? Oi, Conga, Via Varejo, tá? E Tube. A Itube está aqui, setor bancário também, mas clássico, Cielo ali, bacana. Agora, as maiores altas, Hering. Galera, Hering eu tenho profunda paixão, então Hering vai entrar em um momento oportuno em uma carteira de longo prazo para mim, tá? Eu vou iniciar minha carteira de holder, que eu nunca tive, estou iniciando com vocês, na verdade, mas ela vai ser exposta logo logo aqui no canal, tá? Quando eu puder expor. E com certeza Hering é uma empresa que está no meu radar. Gosto bastante, tá? Gosto bastante da maneira pela qual ela atende os seus clientes. Tá? Então aqui é um destaque pessoal meu, né? Puxando a sardinha da Hering. E também acho que a C&A, né? C&A também teve alta, tá? Que está sofrendo bastante, o BK, né? Ações com bastante risco, né? E releases aí no radar, tendo alta natural. Como eu falei, a gente vai ter fortes altas e baixas nos dias de release ou nos dias seguintes, tá? Esse é agosto e depois volta, tá? Não se preocupe, acho difícil Hering encarar a tendência, assim como a C&A. Deve ter uma subida, depois realiza, tá? Agosto, bem-vindo, tá? Esperem um rally do Natal para ver alta de verdade, na minha opinião. Maiores baixas, Cielo para variar, tá aqui no meio, Panvel, bem volátil a Panvel, né? Bem volátil a Panvel. Bom, Profarma também volátil para variar. É isso, galera. Sem grandes destaques aqui, deixe nos comentários se você quiser que eu comente sobre alguma ação no decorrer da semana. Essa semana para mim vai ser um pouquinho turbulenta. Aparentemente não foi cancelada a minha prova, então quarta-feira eu tenho uma prova para ser feita. Eu tenho também a chave para pegar do AP que deve sair entre essa semana e a próxima. A pintura de parede, tratamento da minha tela lá no escritório que pegou um funguinho lá, então eu vou trabalhar um pouquinho nela, porque eu vou mover ela sem dúvida nenhuma para o apartamento. Tá? Então algumas mudanças na minha vida física que vão acontecer, isso deve afetar um pouquinho a dinâmica do canal, mas logo e sempre vocês vão ficar a par. Vou atrás também de um tripé aqui, de um celular mais bacana para começar a gravar com o celular, né, eu falando. Eu acho que coisas que podem melhorar o nosso convívio aqui, porque ninguém merece ficar só me escutando, né? É uma tristeza. Enfim, galera, bom início de semana para todos. Tchau, tchau.